Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Na aula passada a gente teve uma pequena introdução, né, sobre a modelagem, né, o design, a arquitetura de um software. E agora a gente vai começar a falar realmente dos 5 princípios SOLID, tá? Os 5 princípios do SOLID são a responsabilidade única, né, Single Responsibility, o Open Closed Principle, né, ou seja, o princípio de aberto e fechado. A gente vai explicar cada um desses em detalhe mais na frente, tá? A substituição de Liskov, a segregação de interface e a inversão de dependência, tá? Então, esses são os 5 princípios que norteiam esse nome SOLID, né? São esses 5 princípios, ou seja, os princípios SOLID. E a gente vai falar de cada um deles nas próximas aulas, tá? Agora a gente vai falar somente da responsabilidade única, tá? Bem, o que é a responsabilidade única, né? Ou seja, Single Responsibility Principle, né? Ou seja, o princípio da responsabilidade única. É basicamente a coesão, né? É basicamente você ter uma alta coesão no seu software. Então, não deve existir mais de um motivo para aquela sua classe mudar. Então, se uma classe ela assume mais de uma responsabilidade, ela vai ter mais de um motivo para mudar, né? Então, ou seja, você tem um acoplamento de responsabilidades. Se você tem uma classe que é responsável por fazer, por exemplo, uma única coisa, né? Receber mensagens, digamos assim. Então, ela tem um único princípio. Mas se além de receber mensagens, ela também é responsável por enviar mensagens, por tratar mensagens, por comunicar com o usuário. Então, você vê que aí você já tem várias responsabilidades agregadas a essa classe, tá? Isso, segundo o Solid, né, não é uma coisa boa, tá? Então, o ideal é que você tenha cada classe com uma responsabilidade única, tá? Vejam esse exemplo aqui, né? Você tem a classe retângulo, né? Essa classe retângulo, ela tem dois métodos. Ela tem um método desenhar e tem um método área, né? Calcular a área, por exemplo. Então aqui ela vai retornar uma variável numérica, né? E aqui ela vai simplesmente desenhar em algum local. Então o retângulo ele possui desenhar e o método área. E você vê também que o retângulo ele é utilizado tanto na computação geométrica como na aplicação gráfica. Então são dois usos distintos da classe retângulo, tá? E também a interface gráfica, né? Então, o retângulo, nessa classe retângulo, ela é usada por computação geométrica e aplicação gráfica, porém a computação geométrica ela não usa o método desenhar, ou seja, não é necessário ela utilizar esse método draw aqui, o método desenhar, ela só usa mesmo o método calcular área, por exemplo. E esse método desenhar, ele só é utilizado pela aplicação gráfica, por exemplo. Então, você tem esse módulo aqui que faz uso do retângulo e só usa a área. Você tem esse outro módulo aqui que faz uso dos dois métodos da classe retângulo. Então, se por algum motivo, né, você precisar alterar a classe retângulo, pode ser que isso impacte as outras duas classes que fazem uso dela. Então, se eu mudar aqui como o método calcular área é feito, eu vou estar impactando tanto a aplicação da computação geométrica, porque ela faz uso do método área, como também na aplicação gráfica, porque ela faz uso do método área e também do método desenhar. Então, como é que eu vou saber que eu não afetei de forma negativa alguma dessas duas classes? Se somente uma fizesse uso dela, eu podia testar somente essa aqui, né? Agora imagine um sistema mais complexo, onde você pode ter, né, dezenas de classes aí que fazem uso dessa classe retângulo, e se você alterar um método dela aqui, você pode mudar, por exemplo, o tipo da saída ou a forma de realizar o cálculo, e você vai estar impactando essas outras duas que fazem uso dela, né? Então, aqui não está sendo aplicado esse princípio da responsabilidade única, porque a classe retângulo ela tem aqui pelo menos duas responsabilidades, que é a responsabilidade de desenhar e a responsabilidade de calcular a área, certo? Então, como a gente poderia fazer melhor aquela modelagem, né? Você poderia dividir essas duas responsabilidades aqui em entidades separadas, né? Então, agora você tem a aplicação da computação geométrica, ela criou aqui, né, uma classe intermediária que vai conter somente
o método da classe área, né? Ou seja, a implementação desse método ela vai ser usada somente por essa outra classe aqui, porém, e a classe retângulo, né? Ela vai implementar aqui a área, mas quando ela for usar essa aqui, a geometria retângulo, ela vai sobrescrever esse método de uma forma única por um método que é utilizado somente aqui. E o método default aqui, o padrão, ele vai continuar sendo utilizado pela aplicação gráfica, tá? Então, se você alterar aqui, você somente vai afetar essa aqui, né? E se você alterar aqui, você somente vai afetar essa aqui, tá? Então, você tem agora a separação das responsabilidades, tá? Um outro exemplo, né, sobre o projeto que você estava desenvolvendo, né? Você tem aí o projeto de desenvolver um chat, né? Ou seja, uma comunicação aí entre dois ou mais elementos, onde você tem um cliente e você tem um servidor. O cliente ele envia mensagem para o servidor envia mensagem para o cliente, utilizando sockets, etc. Então você tem uma comunicação livre aí entre dois elementos, o cliente e o servidor. Aí você faz a modelagem onde no cliente, né, você tem uma classe cliente que você tem o método enviar mensagem, receber mensagem, gerenciar a interface gráfica, capturar teclado e mais uns 5 ou 10 métodos aí. Então aqui vejam que você não tem nenhuma separação de responsabilidades. Você criou uma classe Deus, né, uma classe Megazord aqui, você colocou tudo que é de funcionalidade dentro dessa classe aqui. Você não fez nenhuma separação de responsabilidade, né? O mesmo você fez com o servidor, né? Você deixou as responsabilidades tudo agregadas aqui, ou seja, se você mudar uma dessas coisas aqui, provavelmente você vai impactar todos os outros métodos. Você pode tornar o servidor instável, se um desses métodos falhar, o servidor não vai mais funcionar, né? Ou seja, você tem aí um alto acoplamento e uma baixa coesão, né? O que é indesejável nos softwares, né? Então, professor, mas eu separei aqui cliente e separei servidor, né? Porque se você colocasse cliente e servidor no mesmo aplicativo, aí você não ia ter quase nenhum reuso de software, né? Ou seja, você ia ter, agora ele vai funcionar como cliente, agora vai funcionar como servidor. Aí você ia ter aí pelo menos, né, metade do código aí que ia ser lixo, né? Ou seja, não ia ser utilizado, estava só ocupando espaço aí na memória, né? Então, aqui você não tem a separação de responsabilidades. Mas como é que a gente pode fazer essa separação de responsabilidades usando esse exemplo aqui do chat, né? Então, uma forma de você separar as responsabilidades, tá? Isso é só um exemplo, tá? Eu não peguei todas as características, tentei pegar algumas principais. Então, aqui na modelagem do cliente, você vai ter uma classe cliente aqui. Essa classe cliente, ela não vai implementar nada, ela vai fazer uso, ela vai delegar as responsabilidades para as outras classes. Então, a classe cliente, ela vai ter aqui, ela vai chamar essa outra classe aqui, gerenciador de interface do usuário, que vai ter um método aqui, desenhar na tela, né, ou construir interface, algo desse tipo. Então, tudo que é referente a gerenciador da interface com o usuário é feito aqui dentro, tá? Então, se eu encontrar um problema na tela, eu sei exatamente onde eu vou procurar. Eu vou procurar aqui, tá? Aí eu vou ter outra classe aqui chamada gerenciador de usuário, onde eu vou ter a captura do teclado do usuário, onde eu vou receber os cliques do usuário. E essa classe gerenciador de usuário, quando necessário, ela vai chamar essa classe gerenciador de usuário para capturar teclado e passar para o cliente, para receber clique e passar para o cliente. Então veja que você tem aqui uma separação, né, melhor de responsabilidades e você sabe onde achar cada responsabilidade, né? Você não deixa uma classe sobrecarregada com diversas funcionalidades. Então aqui na outra, gerenciar mensagens, né? Você tem aqui enviar mensagem e receber mensagem. Então tem uma alta coesão, né? Por quê? Porque eu só estou tratando coisas referentes à mensagem. Então, o gerenciador de mensagens, ele só vai tratar de responsabilidades que envolvem mensagens, que é enviar mensagem e receber mensagem, tá? Então, aqui você tem uma alta coesão, né? Você tem uma alta coesão aqui e você sabe exatamente onde procurar algum erro e você não deixa as classes sobrecarregadas, né? E se for necessário, você pode dividir ainda mais, né? Se o gerenciador de mensagem ficar muito complexo, então eu vou fazer agora gerenciador de mensagens recebidas, gerenciador de mensagens enviadas. Então você vai separar em mais duas entidades. E você vai dividindo até quando você achar que é necessário, tá? O que você não pode é fazer dessa forma aqui, né? Tem uma classe cliente, aí você coloca tudo lá dentro dela, tá? Isso está errado, tá, pessoal? Isso vai contra os princípios aí das boas práticas de programação.
Então, outro exemplo sobre o uso de responsabilidade única, né? Vejam essa modelagem aqui, né? A gente está definindo um objeto aí, modem, né? E o objeto modem, ele tem a classe discar, né? Encerrar a chamada, enviar e receber, tá? Então, se você consegue pensar em mais de uma forma de mudar uma classe, significa que ela tem mais de uma responsabilidade, né? Às vezes é difícil você perceber isso, mas se você consegue ver, essa classe ela pode mudar para esse lado aqui ou ela pode mudar para esse outro lado. Vejam esse exemplo aqui, na parte da enviar mensagem, agora pode ser que eu não utilize mais o UTF, eu vou utilizar outra codificação aí de caracteres. Aí você vai alterar, isso é uma forma que ela pode mudar. Aí, eu vou alterar a forma como que a cor dos meus elementos da interface do usuário. Então, é outra característica que você vai utilizar. Vejam que aqui você consegue mudar, né? Você consegue mudar uma classe em diferentes perspectivas, né? Então, isso é um forte indicador de que ela tem mais de uma responsabilidade. O ideal é que ela tenha uma única responsabilidade, tá? Olhando essa modelagem aqui, parece uma boa modelagem, você tem aqui a declaração do modem e você tem esses 4 métodos aqui. Vocês conseguem ver algum problema nessa modelagem? Tem uma alta coesão, né, nessa modelagem, tá? Pensem aí um pouquinho e depois voltem aqui para o vídeo, tá? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Ou isso aqui já está bom? Eu tenho como separar esses métodos ou todos eles estão relacionados, tá? Pense aí um pouquinho e volte já para o vídeo. Bem, pessoal, naquela modelagem, veja que você tem 2 responsabilidades distintas naquela modelagem, né? Ou seja, você tem os métodos de gerenciamento de conexão e tem os métodos de comunicação de dados. Então, send e receive é comunicação de dados e esses outros 2 são gerenciamento da conexão. Então, são responsabilidades distintas, tá? E cuidado também para você não confundir responsabilidade com classe. Responsabilidade é uma coisa, classe é outra. Então, uma responsabilidade ela pode envolver diversas classes, tá? Então, nas responsabilidades de gerenciamento de conexão e comunicação de dados, né, os métodos, o de discar e o de encerrar chamadas, eles gerenciam a conexão do modem, enquanto o send e o receive, eles comunicam os dados. Então, você poderia fazer uma divisão aqui desses métodos e criar mais 2 elementos aí nessa modelagem para que ele consiga implementar esse princípio da responsabilidade única, certo? Então, não há similaridade entre o gerenciamento de conexão e comunicação de dados. São coisas distintas, tá? Então, você pode separar isso como as responsabilidades distintas. Então, na modelagem, você separaria isso aqui, né, numa modelagem um pouco melhor, e você criaria a interface de comunicação de dados e a interface de conexão. Então, esses métodos de conexão vão estar aqui na interface que vai tratar somente de conexão, e aqui somente os métodos de transferência de dados. Então, você consegue separar, né, de forma mais correta essas responsabilidades e consegue, né, aplicar o princípio sólido aqui da responsabilidade única. E depois, né, você pode fazer essa junção, se isso for necessário, ou se for uma restrição do sistema operacional ou da sua implementação, onde você agrega essas 2 interfaces, né, em uma outra implementação aqui, mas que você deixa separado e claro a diferença dessas 2 responsabilidades, tá? Então, se você quiser alterar alguma coisa, você vai alterar aqui ou vai alterar aqui, tá? Então, elas ficaram independentes agora, certo? Bem, pessoal, com isso a gente encerrou o princípio da responsabilidade única, tá? Dos princípios sólidos. E a gente vai encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre o princípio do aberto e fechado, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.